Segredos da alma, sonhos e visões. O que podemos entender sobre sonhos e visões é o que está escrito aqui na palavra de Deus. O que Deus falou sobre os sonhos. Como Deus falava antigamente aos profetas, às pessoas escolhidas, através de visões. As visões se dão em sonhos ou acordado também, durante o dia. Isso aconteceu e está escrito. E você pode procurar e encontrar e averiguar o que eu falo. Normalmente, as visões que os profetas tinham antigamente se davam durante a noite, como Daniel. Tinha as suas visões, todos os profetas do passado. Deus falava através das visões, dos sonhos. Sonhos têm a ver com visões, mas visões não quer dizer necessariamente que a pessoa precisa estar deitada a dormir, porque a visão é totalmente espiritual. Totalmente espiritual, pode-se dar durante o sono, por isso é que Deus usava o sono, porque é o momento que a carne fica inativa, mas o espírito e a alma, eles se encontram ativos, ainda que esse corpo esteja a dormir, a descansar, porque a alma e o espírito não precisam descansar, não precisam dormir, eles não dormem, são seres eternos. O que precisa descansar é este corpo, e a alma descansa com este corpo, mas a alma está acordada, porque quando nós dormimos, todos sabem, a mente não para, porque é espírito. Para que você entenda todo esse estudo. Então Deus vinha à noite, por visões antigamente, e falava com os profetas. O que eles deviam falar ao povo, a mensagem que eles tinham que transmitir ao povo, através das visões dentro do sonho. Então, assim os profetas faziam. Mas, do outro lado, haviam outros profetas, que eram os falsos profetas, também que sonhavam e falavam ao povo. Mas esses profetas que sonhavam e tinham visões, eram visões satânicas, eram falsos profetas. E Deus repreendeu severamente esses profetas, até com a morte, a espada, a morte, porque falavam mentira. Por quê? Esses profetas que Deus não usava, porque na verdade não eram profetas de Deus, nós sabemos os que são os profetas de Deus, foi Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, todos os profetas que estão escritos aqui na Bíblia. Então, esses profetas é que Deus falava diretamente, como Deus falava com Moisés, no tempo de Moisés, falava através de sonhos e visões dentro do sono. E Deus também não se manifestava só com as visões. Deus também se manifestava materializando fisicamente, também antigamente. Temos exemplo de que quando Miriam e Arão foram contra Moisés por causa da sua decisão, por ter escolhido uma mulher negra para ele, então Deus veio através de uma nuvem, de uma coluna de nuvem, se materializou e falou através de dentro dessa coluna de nuvem, que é a glória de Deus. Deus se manifesta com a sua glória de várias maneiras, de fumo, de nuvem, de luz. Então, falou com Miriam e Arão. Isso também pode ser considerado uma visão, porque Deus se materializou. E falou. Por isso que Miriam ficou leprosa, por ter falado contra Moisés. Deus se materializou, nem veio em visão de noite. Foi de dia. E assim também aconteceu com Jó. Deus, através de um redemoinho, por dentro dele, falou com Jó. E ali mostrou a Jó
a sua grandeza. E mostrou que Jó precisaria aprender com ele. Basta ler tudo que Deus falou para Jó para você entender. E muito mais, que eu não vou me esticar aqui nesse assunto. E se vê a materialização de Deus aqui na Terra, sem ser em visões de noite ou de dia. Assim também com as visões que aconteceram de dia com Pedro, com Paulo, com os discípulos. Aconteceram vários tipos de visões durante o dia. Por isso que eu disse, as visões não se dão somente à noite, quando a pessoa está a dormir, mas sim quando a pessoa também está acordada. Quando Pedro teve a sua visão, porque Cornélio também teve a sua visão, foi de dia. Ele viu o anjo do Senhor que veio e falou para mandar mensageiros a Jope até Pedro. E Pedro, quando subiu no telhado, também teve uma visão de um lençol que descia. E depois o próprio Espírito Santo falou com Pedro: olha, que veio um homem ali ao teu encontro, que tinha sido enviado por Cornélio. Mas o que a Bíblia diz? Se formos ali agora em Atos 10, para que você entenda, diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, quer dizer, no telhado, por volta da hora sexta, ainda era de dia, a fim de orar. Então, quando ele foi orar, o que aconteceu? Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, ele foi orar ali no telhado e entrou em espírito. Então, sobreveio sobre ele um êxtase. Quer dizer, o êxtase é a pessoa entrar em espírito. É como se a alma entrasse e entra em contato com o mundo espiritual e a alma vê o mundo espiritual. Aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem ver, os olhos da nossa alma conseguem ver. A alma é que usa e utiliza esse corpo. É a alma que vê tudo que é físico. Mas ao tomar tipo de um arrebatamento, um êxtase, isso não só aconteceu com Pedro. Pedro se encontrou naquele instante no mundo espiritual. Por isso que as visões se davam à noite. Porque é sem intercessão do corpo. Porque é na mente, é no espírito. E a alma vê o mundo espiritual. Por isso que quem vê as visões é a alma. Também aconteceu isso com Daniel. As várias visões que Daniel teve, até de dia, Daniel disse que quando teve uma visão à beira do rio, também estavam lá os seus amigos. Mas os seus amigos não viram a visão, ouviram, ficaram assustados, se esconderam, fugiram. E ficou só Daniel. Daniel é que teve aquela visão. Então, porque Daniel, naquele momento, aconteceu exatamente o que aconteceu a Pedro e também aconteceu a Paulo. Foi arrebatado em espírito. Ele entrou em espírito. E teve aquela visão gloriosa. E quando se tem aquela visão, a visão de Daniel e a de João, são visões extraordinárias. Não são as visões que Deus vinha e falava, não eram iguais essas visões aos profetas. E muitas vezes os profetas tinham visões de mensagem que Deus dava naquele tempo. Mas as visões de Daniel e as visões de João são proféticas. Então eles tiveram visões das coisas que iam acontecer no fim do mundo. E eles, ao terem essa visão, ficavam sem forças, sem reação e até desmaiavam. Assim aconteceu com Daniel e com João. Quando João, pela primeira vez, teve aquela visão, estando ele preso na ilha de Patmos, ele entrou em espírito, quer dizer, ele começou a orar como Pedro, então entrou em espírito, quer dizer, a alma sobreveio à frente da carne.
e entrou em espírito. Então, ele olhando-se para trás, a alma de Pedro, de João, viu o Senhor Jesus. E ficou-lhe sem forças, caiu. E o Senhor Jesus tocou-lhe com a mão direita, recuperou as forças. Assim aconteceu também com Daniel, que o anjo veio, creio que foi Gabriel, tocou-lhe, né, nos lábios. Foi outro anjo que estava juntamente na visão com Gabriel, tocou-lhe nos lábios, ele recuperou a força e se levantou. Para ver, essas visões são visões proféticas, só aconteceu com Daniel e também com João. Foram as mais extraordinárias. Mas também Ezequiel teve grandes visões dos querubins. Jeremias, Isaías, todos eles tiveram grandes visões. Para você entender o que é uma visão pode acontecer durante a noite e pode acontecer a qualquer hora do dia. Se Deus precisa trazer uma mensagem, como teve que levar uma mensagem a Paulo, Paulo entrou também em espírito, em oração, quando esteve em oração. E o Senhor Jesus lhe apareceu e disse para ele sair daquela cidade, porque ele não era bem-vindo naquela cidade. Foi em espírito. Quer dizer, Paulo, Pedro, tiveram essas... Nos dias de hoje, eu acho muito difícil as pessoas terem visões. Eu não creio que o Espírito Santo hoje use as visões para trazer qualquer informação para o homem. Antigamente, eles precisavam ter as visões, o Senhor Jesus se manifestava assim, porque a igreja era pequena, eram poucas pessoas a pregar o Evangelho. E havia uma urgência enorme. Então, tinham que mudar de lugar para lugar e tinham que receber as coordenadas do próprio Deus. Mas Pedro e Paulo não tinham o Espírito Santo. Se tinham, então não precisariam, não é, de ter aquelas visões. Mesmo assim, tendo o Espírito Santo, naquele tempo eles precisavam. Hoje não. A igreja do Senhor Jesus está espalhada por toda a terra. Está em todo lugar. Se Deus não usa uns, vai usar outros para chegar ao seu fim, aonde Ele quer chegar para alcançar certas pessoas. É assim que Deus trabalha. Hoje em dia não precisa trazer visões para ninguém. Mesmo Ele disse que as visões que Ele dava antigamente, que Ele dava aos profetas, eram profecias, mas um dia ia terminar. E eu creio que terminou. Nós estamos na era do Espírito Santo e o Evangelho se espalhou por toda a terra. Deus pode usar qualquer homem, Deus em qualquer lugar, para chegar ao que Ele quer. Eu creio que não é necessário. O Espírito Santo de Deus, se é necessário Ele falar com a gente e a gente ouvir como se fosse uma pessoa, Ele fala. Mas em casos extremos é muito difícil. Até em sonhos é muito difícil. Ela acontece conosco, mas é muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o meu justo, como está escrito, vive pela fé, não pelas coisas que veem. Por isso é que a fé é a certeza de coisas que não se veem e convicção de factos também. É a certeza de coisas que se esperam, convicção de factos que não se veem. Nós somos convictos através da fé que Deus existe, que o Senhor Jesus é real. Isso se chama o quê? Fé. Temos certeza que o Senhor Jesus voltará. Isso é fé. Isso é que nós vivemos, porque temos hoje em dia a palavra de Deus. Naquele tempo, o Senhor Jesus, Deus se manifestava através das visões, porque eles não tinham a palavra de Deus como nós temos hoje. É mais fácil o Espírito Santo nos guiar hoje, nos guiar sem necessário Ele vir com visões ou nos falar qualquer coisa, porque Ele está em nós. Ele nos guia, nos dá a direção, Ele nos faz ir a lugares que nós, sem sabermos, nós vamos. E assim Ele utiliza os seus soldados que estão espalhados pelo mundo inteiro para que o Evangelho chegue a todas as almas. Por isso eu creio, não é necessário que haja visões nos dias de hoje.
E Deus fala contra aqueles que são os falsos profetas que até hoje têm visões. Em Jeremias 14:14, ele diz assim: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem. Quer dizer, Deus não falou com esses profetas, nem deu ordem alguma, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação. Veja o que esses profetas faziam, eram falsos profetas. Adivinhação falsa, visão falsa, vaidade e engano do seu íntimo. São o que eles vos profetizam. Mas quem deu, como comecei no início, essa pregação? Quem deu essa visão falsa a esses falsos profetas? É o diabo. Os demônios são espíritos. E eles copiam o que Deus faz. Sempre foi assim desde o início. Eles copiam. Se os verdadeiros recebem mensagem de Deus através do Espírito, por quê? Porque Deus é Espírito. Então Deus se comunica no nosso espírito, na nossa alma. Porque a nossa alma é um ser espiritual e imaterial. Você que se vê aí é a alma. Este corpo é algo descartável um dia. E quando a sua alma sair fora, é exatamente o que você é. Em altura, espessura, em tudo. Só que um ser imaterial e espiritual que não é espírito. Alma não é espírito. Por isso que os anjos não têm alma, mas eles simplesmente têm espírito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus tem alma e tem espírito. Para que você entenda quem é o nosso Senhor Jesus, o Deus Altíssimo. Porque se o Senhor Jesus não fosse alma, como é que o Senhor Jesus entraria no ventre materno de Maria e viria a este mundo? Senão Deus teria enviado a qualquer anjo para nascer. Mas os anjos são espíritos, eles não podem nascer. Porque quando vem a alma, Deus soprou a alma, vem juntamente com o espírito. E esse espírito que é de Deus, não é o Espírito Santo, que Deus dá a todos os homens. Por isso é que você tem um pensamento de espírito e outro da alma, porque a alma usa a mente que você tem também. Mas o espírito é que age na mente. Se esse espírito que está aqui na mente sair fora, é considerado a quebra do cordão de prata. Isso é o significado do cordão de prata. Sem esse espírito que vem envolvido com a alma, vem junto com a alma, é esse espírito, para que você entenda melhor, é que mantém a sua alma dentro deste corpo. Quem pode manter a alma dentro do corpo? Esse espírito que Deus enviou juntamente com a alma, que todo ser humano tem. É esse espírito que é o fio de prata, que mantém a sua alma presa no seu corpo. Porque a alma é um ser imaterial e espiritual. Não há matéria alguma neste mundo que possa prender a alma. Para você entender o que é a alma, quando diz que a pessoa morreu, é porque se arrebentou o fio de prata. Quer dizer, é porque saiu fora primeiro o Espírito de Deus Altíssimo que enviou para o ser humano, saltou fora, então quebrou. É considerado a quebra do fio de prata. Então a alma sai automaticamente fora. A alma está livre para sair do corpo. Senão, a alma está presa do corpo até o dia da sua morte. E com a ajuda da morte é que se quebra o fio de prata, fazendo com que o espírito que Deus deu ao homem volte para Deus. Para que você entenda o porquê que a alma permanece dentro do corpo. Porquê que ela não sai fora? Senão ela saía. É um ser imaterial e espiritual. Esse é o segredo da alma, que é revelado através da palavra de Deus, que vem com o discernimento do Espírito.
Por isso é que é a alma que vai para o inferno, ou a alma que vai para o céu. A alma usa esse corpo material. Está envolvida do alto da cabeça à planta dos pés. É a alma que sonha. É a alma que peca nos sonhos. Quando as pessoas falam sobre sonhos eróticos, é a alma que peca. Se o diabo não te pega durante o dia porque você vigia, você tem os olhos dessa carne por onde a alma vê, mas se a alma sair do seu corpo, ele tem os seus olhos. Ele também vê, a alma vê, mas vê através dos seus olhos. Mas quando você está a dormir, os seus olhos estão fechados, não está? Então quem é que vê esses sonhos, essas visões, em que a alma até peca com sonhos eróticos? Mas quem trouxe essa visão de sonhos eróticos? Claro que é o diabo, é o espírito do mal. Se a pessoa se deixar levar por esse sonho, a pessoa peca. Qual é o objetivo do diabo levar as pessoas a pecarem contra Deus inconscientemente, conscientemente? Porque carnalmente está inconsciente, está a dormir. Mas o diabo sabe que a alma não dorme. Tampouco o espírito dorme. Então, quando a pessoa se apaga, a carne se apaga, então a alma está acordada, o espírito. Então o diabo aproveita essa oportunidade e vem e trabalha na mente da pessoa. E a pessoa que faz a escolha no sonho. Muitas vezes a pessoa não tem controle. Se a pessoa peca em sonho, é como se perdesse bênçãos neste mundo material. Ou você acha que o diabo leva a pessoa a pecar em sonhos porque não consegue pegar a pessoa durante o dia? Por nada. Ou só para tentar satisfazer as vontades da carne do homem ou da mulher. Não, isso tem um objetivo. Senão, o diabo não viria com sonhos eróticos. Para que você entenda, muita gente diz assim, não, isso não é nada, isso não é bem assim. Vai nessa conversa. Então, como é que as pessoas têm esses sonhos? São os espíritos que trabalham na mente. Assim também, esses espíritos enganadores trabalhavam na mente dos profetas, dos falsos profetas daquele tempo. E eles tinham essas visões, mas não eram visões dadas por Deus. Não eram sonhos dados por Deus, mas dos espíritos malignos. Sonhos de adivinhação. Tinham visões de coisas que iam acontecer e muitas aconteciam. Mas não foi Deus. E isso também está escrito, que tinham visões, estavam lá, e isso está escrito lá em Deuteronômios, que esses falsos profetas, antigamente tinha uma coisa, todos queriam sonhar, que Deus falava com eles. Por quê? Porque Deus se manifestava através de sonhos. Não havia a palavra de Deus. Então Deus tinha que se manifestar de alguma maneira para trazer a sua palavra, a sua vontade ao seu povo. Então muitos que não eram usados por Deus, porque não eram escolhidos por Deus, o diabo é que fazia isso, que escolhia falsos profetas. E assim também o diabo faz nos dias de hoje. É o diabo que usa o cartomante, o feiticeiro, o bruxo, os adivinhadores, através de cartas, os que jogam búzios, nos centros espíritas. O diabo é que trabalha nesses lugares. Toda religião espírita, toda religião que não professa o nome do Senhor Jesus como único e salvador, não é? São religiões dominadas pelos espíritos enganadores. Não tenha dúvidas. Quem reina nesses lugares é Satanás, é o Lúcifer que reina nesse lugar. E as pessoas estão adorando, direta ou indiretamente, a Lúcifer. Ou você acha que um centro espírita que invoca espíritos malignos, que consulta necromantes, que aqui na palavra de Deus condena pessoas que consultam os mortos? Você acha que Deus aceita essas coisas? Isso era um crime em Israel. E nos dias de hoje isso acontece. Pessoas que vão consultar espíritos para saberem dos seus familiares que já morreram. Pessoas que consultam espíritos para fazerem mal a outras pessoas. Pessoas que consultam espíritos para saberem do seu futuro,
que procuram astrólogos, cartomantes. Todas essas pessoas, não é, são servas de Lúcifer. Servem a Lúcifer. E você vê que isso, a cada dia, cresce mais na internet. Porque as pessoas acham isso bonito. E mesmo essas pessoas que jogam as cartas, os búzios, que fazem adivinhação, acham que isso é algo extraordinário. Mas isso é obra dos espíritos enganadores. Eles já trabalhavam assim no passado. E continuam a trabalhar e com a tecnologia vão desenvolvendo. Mais e mais, se aperfeiçoando. Mas não é Deus. Assim também faziam aqueles falsos profetas. Sonhavam, falavam e até acontecia. E enganavam o povo. E as pessoas tinham esses falsos profetas como verdadeiros. Mas Deus disse aqui para Jeremias, os profetas proferiram, profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Então, se Deus não lhes falou, quem falou com eles? Foi o diabo. É assim que os espíritos trabalham dentro de lugares que invocam espíritos. Vários lugares, pelo mundo afora. Até terapias espirituais. Yogas, tudo isso. O diabo usa tudo isso para enganar as pessoas. As pessoas dizem que sentem bem, não é? Tiraram peso, saíram leve. Tudo enganação de Satanás. O diabo é que coloca o peso no corpo das pessoas. Se ela afasta por um tempo, porque a pessoa foi no lugar onde ele está, a pessoa pensa que está num lugar de luz. Num lugar que adora a Deus, estão sendo guiados por guias de luz. Não existe guias de luz. O único guia é o nosso Senhor Jesus. É o Espírito Santo. Além do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus, todos os outros guias, não é? São falsos. São falsos, não são verdadeiros guias. Porque só existe o nosso Senhor Jesus. Só existe o Espírito Santo. Aqueles guias que enganam as pessoas, dizem que são guias de luz, são demónios. E se transformam também em anjos de luz. E enganam a muitos. Transformou na imagem de Maria, que hoje é adorada pelo mundo inteiro. Quem é que teve essa visão? Não foram as mulheres lá do passado? Em Portugal, as Três Marias. Teve também no Brasil, teve também nos outros países da América Latina. Quem fez isso? Foi Satanás, porque está escrito. Porque Satanás, não é, tem o poder de se transformar em anjo de luz. Ele deixou de ser anjo de luz, mas ele é espírito. Espírito pode se transformar no que ele quiser. Para que você entenda como trabalha o diabo. Ele tenta imitar a Deus. E muitas outras coisas que falam sobre esse êxtase que aconteceu tanto com Pedro e com Paulo. Paulo dá um grande exemplo desse tipo de arrebatamento espiritual. Mas quem vai é a alma da pessoa. Paulo disse que um homem, 14 anos, foi levado ao terceiro céu, mas esse homem era ele mesmo. E ele não sabia se era no corpo ou se era no espírito. O que foi levado ao céu do Deus Altíssimo, até o paraíso, foi a alma de Paulo. Porque isso aconteceu também com Filipe. Filipe se encontrava num lugar, o Espírito Santo o arrebatou por um instante e apareceu noutra cidade. E foi ali evangelizar um etíope e o batizou nas águas. Todos sabem que isso está escrito, quer dizer, do momento o Espírito arrebata a pessoa de um lado para o outro, e desaparece de um lado e aparece no outro. São coisas que estão escritas. Assim também acontece com o arrebatamento da alma. É levada até o céu, mas a pessoa está viva aqui na terra. E Paulo foi lá em cima e ouviu palavras que não existem aqui na terra. Não há descrição dessas palavras. Nem Paulo pôde passar, porque essas palavras não existem. Por isso, quando a pessoa fala em línguas, o Espírito Santo se expressa de uma maneira, porque são palavras que ele tem que se expressar a Deus, que não existem em língua nenhuma sobre a face da terra. Porque o Espírito Santo é que se expressa com exprimidos inexprimíveis,
Quer dizer, com palavras, com sentidos que não existem aqui na terra, mas existem lá no céu. Por isso que Paulo disse, ouviu palavras que o homem não eram dignas de ouvir. Eram palavras inefáveis, quer dizer, palavras que não há compreensão, não há tradução, não existe no nosso vocabulário, em nenhuma língua sobre a face da terra. Como é que Paulo podia traduzir aquelas palavras maravilhosas que significavam as profundezas da alma, os segredos, muitas coisas, o exprimir? Paulo não encontrou palavras e Paulo não pôde as escrever porque não existem aqui na terra. São coisas espirituais. Essa é a diferença, um exemplo das coisas do espírito. Porque se discernem espiritualmente. Isso se dá em sonhos. Sonhos não é pesadelo. Porque pesadelo é um problema espiritual. É igual a pessoa quando tem um problema espiritual, quando a pessoa tem um problema espiritual e a pessoa sofre de uma doença que é uma doença espiritual, agora esqueci o nome, não é? Que a pessoa, depressão. A depressão é uma doença totalmente espiritual. E a pessoa não tem vida. Por quê? Porque essa doença espiritual afeta a alma. Não o corpo físico, mas a alma. Mas está onde? Aonde é que está esse problema espiritual? Está na carne, mas afeta a alma, porque é espiritual. Quer dizer, a pessoa que vive com depressão tem um problema espiritual. E a pessoa também que tem pesadelos tem um problema espiritual. Se Cristo libertar essa pessoa, a pessoa fica livre, porque são espíritos. Porque a depressão não é uma doença que o médico vai tratar, porque é um problema espiritual. Muitos problemas, quando o Senhor Jesus veio, ele tratou. Todas as vezes que a pessoa era cega, um exemplo, não é? A pessoa era cega porque um espírito maligno cegou aquele homem e aquela mulher. Jesus veio e curou a todos. Quando ele expelia o demônio dessa pessoa, se esse demônio agia nos olhos para cegar essa pessoa, ao essa pessoa ser liberta pelo Senhor Jesus, passava a ver. Por quê? Porque o Senhor Jesus removeu o espírito maligno que causava aquela cegueira. Mas quando era um cego de nascença, era um problema físico. Nasceu deficiente. Então, o Senhor Jesus, não é? Agia de uma maneira diferente e curava aquela pessoa na carne. Na carne. Jesus veio e curou tanto na carne quanto libertou no espírito. Por isso que as pessoas retomavam para si a sua saúde, que tinham perdido por uma deficiência ou pelos espíritos malignos. Mas a depressão, os pesadelos, pertencem ao mundo espiritual. É as trevas que agem nas pessoas, só que as pessoas não querem aceitar, não acreditam. Vê como uma pessoa depressiva, ela quer o quê? Ela quer morrer, ela quer tirar a vida. Mas se ela tirar a vida, ela transgride o seu próprio corpo. E ela será condenada, porque é um pecado. É um pecado tirar a própria vida. E a pessoa perde a salvação eterna. Uma coisa é o espírito, né, que Deus nos deu, quebrar o fio de prata e a alma saltar fora no seu tempo. Mas se a pessoa forçar a quebra do fio de prata porque deseja morrer, a alma sai. Mas a alma não poderá subir para o céu, porque a pessoa renunciou à própria vida que Deus deu. Porque está escrito, aquilo, não é, que destruir o templo do Espírito Santo também será destruído por Deus. As pessoas não levam, não querem levar a palavra de Deus a sério. Diz que não é bem assim. Tem uns que dizem que não é bem assim. Então como é que não é bem assim se está escrito? Por isso quem se suicida não tem salvação. Não tem salvação. Ele não tente vir aqui, às vezes, reclamar porque a sua mãe, o seu irmão, não é? O seu amigo querido tirou a própria vida e você espera que ele esteja lá no céu. Não está nada no céu. A pessoa transgrediu contra Deus. A alma que pecar, essa morrerá.
E ao tirar a própria vida, a pessoa pecou contra Deus. E morrerá. E Deus não pode fazer nada. O Senhor Jesus não pode fazer nada. É um caminho sem volta. Então pense bem, você que está depressivo, quer ter a sua vida, pense bem. Sua vida vale muito mais que todas as riquezas deste mundo. Se você a perder porque quer tirar a sua vida, você vai perdê-la eternamente. Você não só perde neste mundo. Neste mundo está a ser um sofrimento insuportável. Todos sabem. Por isso é que você tem que procurar o Senhor Jesus. Como está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que essa palavra lhe sirva de lição pelo nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus.